Eu saí dos 85 quilos para os 70 quilos aos 42 anos de idade. Não foi com dieta milagrosa, nem desafio dos 21 dias. E você pode dizer assim, ah, Amanda, mas você é nutricionista. Não, meu amor, eu não sou da área de dietas e plano alimentar, eu sou da área de alimentos, de cozinha. E eu tive a nutricionista para me ajudar nesse processo. E é sobre isso que eu quero contar aqui neste vídeo. Vamos lá? Bom, se você não me conhece, meu nome é Amanda Ornelas, eu sou consultora de alimentos, idealizadora aqui desse canal Vivendo da Nutrição. E hoje eu quero contar um pouquinho de como eu consegui passar dos 85 aos 70 quilos aos 42 anos de idade. O primeiro ponto, que foi o ponto mais importante, é você tomar a decisão. Então, eu decidi que eu não gostava mais do meu corpo daquele jeito, como tava. Eu não ficava mais feliz com as roupas que eu usava. Eu perdi diversas roupas, eu só tinha uma calça e algumas blusas. E era só. E era aquilo que eu usava para ir para qualquer lugar. E já tava ficando feio, já tava ficando sem graça. Já estava ficando algo que não estava comunicando, por exemplo, o que eu queria comunicar, que era autoridade, abundância, e aquilo não estava comunicando. Então eu falei, não quero mais esse corpo para mim, eu quero voltar ao meu corpo normal. Então, primeira coisa foi a decisão. Isso porque, gente, eu tenho uma rotina cheia, eu tenho duas empresas, eu trabalho de manhã de uma forma e de tarde eu trabalho de outra forma. Eu tenho dois filhos, o primeiro é do primeiro casamento. Então ele tá uma semana comigo, uma semana com o pai dele. E isso muda toda a minha rotina quando ele tá comigo. Que eu até prefiro quando ele tá comigo, mas a minha rotina fica muito mais animada e agitada. Fora as outras coisas, né? Cuidar da casa, o marido, enfim, os afazeres todos. Então é uma rotina extremamente desafiadora. Mas a decisão de perder peso, de emagrecer e de voltar ao meu peso foi o mais importante. Então a primeira coisa que eu fiz foi tomar a decisão. A segunda coisa foi a consistência. Eu não fiz nada radical, mesmo porque eu conversei com a minha nutri e falei, não quero que você faça nada radical, que eu não vou conseguir fazer, eu não quero fazer radical. Eu quero fazer aos poucos, no meu tempo, mas que eu consiga sustentar isso por um bom tempo. E assim eu fiz. Percebi coisas que eu achava que eu fazia e não fazia. Por exemplo, eu achava que eu bebia água. Eu não bebia água. Eu não bebia nem 2 litros de água. Então eu comecei a anotar as quantidades de copos que eu bebia por dia. Toda hora que eu ia ali no bebedouro, eu anotava o copo para saber quanto eu tomava. Eu não tomava nem 2 litros, muito menos que isso às vezes. Então eu comecei a beber mais água. Eu achava que eu comia muitos legumes. Não, primeira vez que eu fui fazer os legumes, que eu tinha que comer 180 gramas no almoço e 180 gramas no jantar, eu fiz vários legumes, comprei um monte de coisa, assei e botei. Quando eu fui pesar tudo, só deu para 3 refeições. 2 almoços e um jantar. Você acredita? Então, eu achava que era muito, mas não era. Não era nem, não deu nem para 2 dias. Eu tive que fazer tudo de novo. Então, tinham coisas que, apesar de eu ser nutricionista, mas eu não conviver na área clínica, eu não tinha conhecimento. Não contabilizava essas coisas, porque a rotina às vezes nos engole, né? Eu comecei, então, a ter consistência em pequenas coisas. Então, consistência em beber mais água, consistência em comer mais legumes, consistência em comer menos carboidrato e comer mais proteína. E, logicamente, que nem todos os dias eu conseguia seguir o plano alimentar, mas eu seguia ali 70%, 75% do plano. A gente fez também, foi mudando algumas estratégias ao longo do tempo. E, mesmo assim, nesse período eu tinha uma certa dificuldade de fazer atividade física, que isso também foi extremamente importante. Foi entrar na academia. Eu não gostava de academia, eu tô falando isso pro meu cérebro, pra ele entender que agora eu gosto, entendeu? Então eu não digo mais que eu não gosto de academia, eu estou dizendo academia. Eu digo que eu estou em processo de gostar de academia, porque meu cérebro precisa saber que eu gosto de academia, entendeu? É isso. Então eu estou em processo de gostar. E coloquei como meta este ano que eu iria fazer 200 dias de atividade física. Ah, Amanda, 200 dias... é um pouco mais da metade. É, meu amor, mas é o que eu consigo. É melhor do que nada, entendeu? Então, assim, pra que eu vou botar uma meta que eu não vou conseguir alcançar? Se é algo que há 10 anos que eu sou sedentária. 10 anos parada, praticamente. Uns 8. Uns 8 anos parada, praticamente, que quando eu saí da Marinha, na Marinha eu fazia bastante atividade física. Eu saí em 2019, então tá aí, quase isso. Então, assim, pelo amor de Deus,
Entendeu? E aí eu não posso fazer isso comigo. Então, eu comecei a fazer treino de força porque eu preciso ganhar massa magra para ter autonomia e dignidade quando eu ficar velha. Porque eu com o Joaquim de 3 anos, eu sento, quando eu levanto, eu levanto toda a troncha, levantava. Toda a troncha, pior que um monte de pessoas mais idosas que eu. Então eu tive que começar a fazer treino de força. Isso melhorou muito. Eu vou na guerra, eu vou na luta, mas eu vou porque eu decidi que eu vou. Pronto, acabou. Simplesmente eu decidi, vou e não me saboto, não me permito mais me sabotar. A outra coisa foi o sono. Gente, parece clichê que eu vou falar, mas é totalmente diferente quando você dorme no seu horário certo. Você acorda de boa, todo o seu dia produz, é produtivo. Tudo melhora quando você dorme bem. Quando você dorme tarde e tem que acordar cedo no outro dia, principalmente se você tiver uma rotina que nem a minha, extremamente agitada e desafiadora, a gente não pode dormir pouco, porque senão não rende no outro dia. Ou então vai surtar, vai ficar cansada, estressada, querendo gritar com as crianças, com o marido. Então, assim, isso é muito importante você entender que você precisa dormir bem, certo? Ah, mano, não tenho sono. Procure profissionais que consigam lhe conduzir nisso. Existem alimentos que ajudam, existem fitoterápicos que ajudam, existem medicamentos que ajudam, mas aí você precisa procurar um especialista para isso. A outra coisa, a quinta coisa que eu fiz, né, que eu já falei de 4, mentalidade, consistência, treino, sono e a relação com a comida. E a minha relação com a comida sempre foi uma relação de muito embates, porque eu sou taurina. Eu não sei se você acredita nisso, em astrologia, mas há uma tendência que a taurina, ela tenha muita fome. E eu coloquei isso na minha cabeça, que eu era taurina, que eu comia muito, e eu realmente sempre comi muito. Nesse momento que eu falei assim, não, eu tenho que controlar isso, não é possível. E aí, eu comecei então a perceber que mesmo eu sendo taurina e acreditando que eu tenho uma fome infinita, eu não precisava comer o mundo inteiro, entendeu? Foi isso. E aí eu comecei de fato a reduzir a minha alimentação, a quantidade, a comer mais fibras, a comer sementes, que eu não comia sementes. Meu Deus, semente como é maravilhoso. A comer semente, todos os tipos de sementes que eu como. Semente de girassol, semente de abóbora, linhaça, chia, linhaça dourada, gergelim branco, gergelim preto, gergelim, enfim, tudo eu como hoje, tá misturado. Não tem uma coisa, como tudo misturado. É entender que eu poderia comer de tudo, mas que eu não precisava comer tudo, entendeu? Isso mudou muito. E é sem terrorismo nutricional. Eu como tudo que eu tenho vontade. Se eu quiser comer um bolo, eu vou comer. Se eu quiser comer um doce, eu vou comer. Se eu quiser comer um hambúrguer, eu vou comer. Mas eu tenho consciência que nos outros dias, nos outros momentos, eu estarei comendo ali minha comidinha saudável, extremamente maravilhosa, sem estresse e sem ficar desejando coisas outras, porque na maioria das vezes a questão é mais psicológica. É uma fome emocional, então isso precisa ser tratado conjuntamente. Foi o que eu fiz também, de entender que muitas coisas que eu sentia vontade de comer, era só vontade de comer porque era uma fome emocional e não porque meu corpo estava precisando daquele nutriente, daquela caloria, entendeu? Então isso foi muito importante. E logicamente, acima de tudo, é você procurar uma nutricionista que você se conecte, uma nutricionista que você goste, que você confie, para que ela possa fazer o tratamento mais ideal para você. E mesmo eu sendo nutricionista, eu procurei a ajuda de uma colega para me ajudar. Eu não procurei pessoas que fossem muito amigas minhas, porque eu fiquei com receio de até eu mesmo me sabotar por ser uma amiga. Então eu procurei uma profissional que eu gosto muito, que eu admiro muito, eu tenho muito carinho por ela, mas nós não somos amigas, sabe? Não temos o convívio da amizade, mas nos respeitamos muito e o tratamento deu super certo. Está dando até agora, porque ela ainda continua me acompanhando. E aí eu quero dizer também o que foi que eu não fiz. Eu não fiz dietas extremamente restritivas. Eu não fiquei cortando grupos alimentares. Lara até me sugeriu em determinado momento. Uma possibilidade era cortar um grupo alimentar, mas eu não quis e tudo bem. Ela ajustou de uma outra forma. Eu não fiz dieta da moda mesmo porque a nutrição, os nutricionistas que se prezam trabalham com a medicina baseada em evidências. Então aquilo que realmente tem comprovação científica. E Lara não seria diferente. Então acabou que ela trouxe uma outra perspectiva, então a gente não trabalhar com dieta, não trouxe dieta da moda. E também não busquei resultado rápido. Então, eu emagreci os 15 quilos, mais ou menos, foi desde quando eu decidi, né,
1 ano e meio atrás, não, há quase 2 anos atrás, até buscar uma ajuda nutricional de um profissional, fazer atividade física. Isso tudo foi um processo. Não adianta, gente, você engorda em, sei lá, em 1 ano e quer emagrecer em 1 mês. Não vai conseguir, não vai ser sustentável. Até as pessoas que estão utilizando agora as canetas emagrecedoras também tem que pensar que depois que o efeito da caneta passar, o que vai ficar? A fome vai voltar, a vontade de comer vai voltar. Você precisa se reeducar. Então, não busque resultado rápido, e como eu não busquei, porque não se sustenta a médio e longo prazo. E eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês hoje porque, por muito tempo, eu abdiquei da minha saúde, do meu autocuidado em prol da minha carreira, em prol de querer trabalhar. Eu não podia perder tempo, porque eu trabalhar. Isso foi péssimo para mim, porque me trouxe alguns problemas. Um deles foi o burnout, como eu já citei aqui, e outros como o excesso de peso. E aí, com o tempo, a conta não fecha. Então não adianta, meu amor, você querer trabalhar, ganhar dinheiro por si só. Sendo empresária, piorou. Porque se o seu corpo, né, se o seu patrimônio, que é o seu corpo, a sua saúde, não está em dia, como é que você vai sustentar o seu trabalho, a sua empresa? Não sustenta. Então, de fato, você precisa estar bem, mente, corpo, espírito, para a sua empresa e o seu negócio também andar bem. E se você for CLT, para que o seu trabalho, o seu cargo também caminhe bem. Para que quando você chegue em casa, você chegue maravilhosamente cansada de tanto trabalhar, mas assim, produtiva, satisfeita, feliz e saudável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente. E aí eu quero te indicar um outro vídeo, que são os 10 hábitos que me tornaram mais produtiva. Tá bom? É só clicar aqui e acessar. Beijos e até mais.